Olá, boa tarde. Acompanhe a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Finanças. Os trabalhos são presididos pelo deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, a todas. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Finanças. Na nossa 11ª reunião ordinária, uma audiência pública com a presença do nosso secretário da Fazenda, Marcelo Altoé. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da reunião anterior e já quero convidar a compor a mesa o nosso secretário da Fazenda, Marcelo Altoé. Convidar também o subsecretário, Rafael Trés, para compor a mesa aqui também conosco, por favor. Cumprimento ainda as presenças aqui do Weber, da Casa Civil, do Coronel Laércio, da Casa Civil também aqui, representando o Governo do Estado. E, em nome do Pedro Oliveira, nosso decano, cumprimento a todos os consultores aqui, servidores da Secretaria da Fazenda. A nossa reunião hoje é para nós ouvirmos a apresentação do secretário Marcelo Altoé em relação ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Mas antes disso, a Comissão de Finanças, dado o caráter urgente do ofício da deputada Irine Lopes, deputado João, nós recebemos um ofício da deputada Irine Lopes, ofício número 355/2023, solicitando a presença aqui na reunião da Comissão de Finanças, a realização de uma audiência pública com a Defensoria Pública, para discutir o orçamento da Defensoria. E ela solicita essa reunião para a próxima segunda-feira. Então, dado a urgência do pedido da deputada Irine Lopes, em respeito ao pedido da deputada Irine Lopes, eu vou colocar aqui para apreciação dos deputados em relação à audiência pública, se concordam e se nós podemos realizar na próxima reunião, dia 26. Deputado Calegari. Concordo, acho pertinente o pedido. É o meu voto. Deputado Calegari concorda. Deputado João Cosa. Cumprimentando o presidente, deputado Calegari e os demais companheiros, acolhi aqui com muito carinho o secretário Marcelo, sua equipe, subsecretários, auditores, e concordo com a reivindicação, proposição da deputada Irine Lopes. Voto a favor. Ótimo. Deputado Danilo Baense. Saudar Vossa Excelência, presidente, saudar o secretário Marcelo e toda a sua equipe, e eu voto favoravelmente. Deputado José Esmeraldo, se estiver nos escutando. Não tendo resposta, José Esmeraldo, por maioria dos votos, considera aprovado o pedido. Então, portanto, na próxima reunião do dia 26/6 da Comissão de Finanças, nós abriremos para uma audiência pública a pedido da deputada Irine Lopes, que é membro suplente desta comissão, para realizarmos a reunião, a audiência pública na próxima segunda-feira. Então, comunique-se a deputada Irine Lopes e também a Defensoria Pública, o Defensor-Geral e a equipe, para que possam preparar uma apresentação e estar presentes aqui no dia 26, né? Na condição de presidente da comissão, eu aproveito também para cumprimentar todos os presentes aqui, cumprimentar também todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, dizer da importância dessa audiência pública e desta comissão. Hoje cedo nós já tivemos o debate sobre a reforma tributária, debate que contou com a presença do governador do Estado, do líder da bancada, deputado da Vitória, diversos deputados federais, boa parte dos deputados estaduais também presentes. Contou com a presença do deputado federal que lidera o grupo de trabalho da reforma, o deputado Reginaldo. Contou com a presença do deputado relator da reforma na Câmara dos Deputados, que é o deputado Aguinaldo, e contou também com a presença do Bernardo Api, que é secretário especial da reforma tributária do governo federal, uma das maiores autoridades hoje sobre o assunto, e obviamente contou também com a presença do nosso secretário Marcelo Altoé, que junto com a equipe competente da Secretaria da Fazenda tem se dedicado a estudar a reforma tributária e seus impactos na arrecadação e na economia do Espírito Santo. Marcelo deu aqui para nós hoje cedo uma aula sobre os potenciais impactos e, mais do que isso, não só
o Espírito Santo dá um exemplo para o Brasil de respeito ao Pacto Federativo, porque o Espírito Santo não se coloca contra a reforma tributária, muito pelo contrário. O Espírito Santo entende, o governador entende, os deputados, que a reforma tributária ela é fundamental para a competitividade do Brasil. Nós precisamos de uma reforma tributária há muito tempo e nós concordamos com a reforma. No entanto, obviamente, nós temos algumas preocupações, e aí vem o segundo ponto, que eu aqui parabenizo o deputado, o secretário Marcelo e toda a equipe da Fazenda, assim como parabenizo a liderança do governador Casagrande, porque não só coloca as preocupações com alguns pontos da reforma que são fundamentais para que nós mantenhamos o equilíbrio do Espírito Santo conquistado a duras penas, mas apresenta soluções e propostas num documento que foi entregue hoje ao Bernardo Api e aos deputados federais que estão debatendo o tema, para que esse documento possa ser apreciado e que nós possamos, se Deus quiser, incorporar as sugestões aqui feitas pelo Estado do Espírito Santo, que vão não só melhorar a qualidade do que está sendo discutido no Congresso Nacional, como também proteger a economia e as finanças dos capixabas. Então, parabenizar o secretário Marcelo, em nome do secretário Marcelo, parabenizar toda a equipe da Fazenda que está se dedicando ao debate do tema, que estão fazendo com muita competência e desenvolveram uma proposta que eu já me debrucei hoje, depois que eu tive acesso e vi a qualidade do que está sendo produzido por vocês. Então, nesse momento, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, eu convido o secretário Marcelo Martins Altué para sua explicação pelo prazo de 20 minutos. Secretário Marcelo, a palavra está com o senhor. Eu não tenho. Deputado Calegari tem? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar novamente aqui na Assembleia. A gente teve, acho que foi um evento grandioso hoje de manhã a respeito da reforma tributária, né? O auditório estava completamente tomado, né? Inclusive no andar de cima também não tinha espaço para ninguém. Acho que teve uma repercussão bastante positiva. Até brinquei falando que estava tendo a reunião do Concefaz e secretários da Fazenda, né, no momento em que a gente estava aqui discutindo reforma tributária. E se outros estados já tinham tido a oportunidade de trazer o Agnaldo, o Reginaldo e o Api para debater, ninguém conseguiu fazer num momento tão crucial como a gente conseguiu fazer aqui no estado, haja vista que a tendência é que o deputado Agnaldo apresente o texto da reforma tributária agora na próxima sexta-feira. A tendência é que haja uma reunião com os governadores quarta e quinta, com a participação do deputado Arthur Lira, e seja apresentado na sexta-feira já o texto. Então, desejar uma boa tarde a todos os presentes, aos meus amigos consultores, ao deputado João Cosi, deputado Thiago Hoffmann, deputado Calegari, deputado Danilo Baense, que nos acompanha, participa conosco de forma virtual. A intenção aqui é fazer uma apresentação do primeiro quadrimestre do ano de 2023, né? Dentro do possível, vou até antecipar já alguns dados relativos ao mês de maio e relativos aos meses de junho. E o que a gente consegue observar é que a gente sofreu... Peraí que não é esse não. Tem um quadro anterior. É isso aí. Tem um quadro anterior. A gente tem dois. Esse aí. Peraí. Pode passar esse aí. Então, essa primeira tabela aí traz, né, as receitas que foram oferidas pelo Estado aí até agora, no mês de abril de 2023, e a gente fazendo uma comparação com abril de 2022, até abril de 2022, a gente verifica uma variação negativa
né, da receita total na casa aí de 2%. Vale destacar, presidente, que esses dados a gente está considerando o valor nominal, ou seja, se fosse a variação real, ou seja, considerando a inflação, esses números seriam ainda mais impactados, né? A despeito dessa receita total, ela ter reduzido um pouquinho menos aí de 2%, é bom a gente registrar que isso já estava nas estimativas realizadas pela Secretaria da Fazenda, né? Quando nós fizemos a projeção, na verdade, para o ano de 2023, mas em especial o primeiro semestre de 2023 e aqui especificamente nos 2 primeiros bimestres, primeiro quadrimestre, nós já imaginávamos alguma perda de arrecadação quando considerado abril de 2022, né? Isso porque a gente não pode deixar de esquecer que a gente aqui está fazendo comparação de primeiro quadrimestre de 2023 com o primeiro quadrimestre de 2022, quando em 2022, nesse quadrimestre, a gente não havia ainda sofrido com as perdas decorrentes da redução das alíquotas, né, de energia elétrica, serviço de telecomunicação e de combustível. Então, esse é o ponto central para a apresentação dessa redução. Ainda assim, se a gente levar em consideração a arrecadação de ICMS, a gente vai ver que a perda foi praticamente irrelevante, né? Só se a gente considerar a inflação, que a gente vai ter que aumentar em algo em torno de 4 pontos essa perda. E, por outro lado, outros fatores, outras receitas tributárias tiveram um bom desempenho, né? O IPVA teve um desempenho bastante satisfatório, o TCMD também teve um desempenho bastante satisfatório, o imposto de renda retido na fonte também teve um aumento satisfatório. O que acabou impactando realmente nesse número negativo foi, em especial, as receitas de transferência. Houve uma redução bastante acentuada em relação às receitas de petróleo. Inclusive, a gente até imaginava que essa perda fosse ser menor, porque houve mais ou menos na setembro, outubro do ano passado, né, nós presenciamos uma redução do recebimento de royalties, não só recebimento de royalties, mas também com a arrecadação reduzida em relação ao ICMS de petróleo. Quando nós identificamos isso, eu fui numa reunião no Rio com a diretoria da Petrobras para entender o que estava acontecendo. Naquele momento tinha tido um episódio específico do problema na plataforma aqui no estado, que foi a P58, e havia previsão do início do ano essa plataforma já ter sido reparada e houver, né, o retorno da regularidade de arrecadação de ICMS, mas não foi isso que aconteceu, né? A Petrobras recentemente, até no evento lá no Palácio Anchieta, apresentou o plano de investimento deles aqui no estado, inclusive um plano de investimento até 2026 bastante robusto, e parte desses investimentos começando agora no ano 2023, mas esse plano de investimento não está batendo muito com a produção de petróleo aqui no estado, não. Está assim, um pouco dissociado o plano de investimento da Petrobras com a efetiva produção de petróleo aqui no estado. Então, se a gente parar para olhar, vocês vão ver uma perda muito grande, né? Quase 60% de redução de perda de royalties aqui no estado. Então, isso acabou fazendo uma redução um pouco inesperada em relação a essa receita. Muito bem. A gente, né, como eu já falei um pouquinho, só trouxe um dado aqui para ilustrar, né, a nossa perda só essa comparação desse primeiro quadrimestre das reduções das alíquotas, né, naquela comparação que fica uma comparação ruim da gente fazer, né, até abril de 22 até o final de abril de 2023. Isso a gente está falando de algo em torno de 660 milhões de reais que entrariam para o estado se não houvesse a redução das alíquotas. Então, se a gente colocasse esse valor, inserir esse valor na arrecadação de 2023, nossos percentuais estariam bastante positivos. Tenho conversado muito com o governador, a gente preocupado naturalmente aí com eventuais aumentos de despesa, em especial aumento de custeio e com a redução da arrecadação, mas o que eu tenho tranquilizado o governador em relação à receita é que
Essas perdas elas já estavam estimadas. Eu estava conversando com o deputado João Costa, na verdade a gente trata com isso, com estimativas, a gente faz os relatórios já imaginando essas possibilidades. Eles estão absolutamente em consonância com aquilo que a gente previa, então não há nenhuma novidade, salvo essa questão que envolve a produção de petróleo, que está fora daquilo que nós prevemos. E há, como eu falei, uma tendência de agora, inclusive a partir do mês de junho, haver uma melhora da arrecadação, e quando chegar a arrecadação de agosto, relativo à competência julho, a gente já vai ter uma equiparação das alíquotas. Então, vai Secretário Marcelo, só convidar o subsecretário Benício também para compor a mesa conosco aqui, que ele, nosso subsecretário da Receita, não tinha visto ele chegar aqui. Desculpa te interromper. Tranquilo. Tá, então só para poder compartilhar com os senhores que, se não houvesse exatamente essa perda de arrecadação, a gente estaria aqui com todos os números positivos. Então, essas projeções que nós estamos fazendo, a gente consegue verificar que elas estão alinhadas com toda a programação financeira que foi feita para o ano de 2023. Então, a receita total, a meta de arrecadação era 3.300, a gente passou 3.500, a receita corrente 9.300, a gente atingiu 10 bi, a receita tributária de 6.400, a gente atingiu 6.800. Então, volto a dizer, a despeito do nosso olhar cirúrgico diário, tanto na receita quanto nas despesas, está absolutamente tudo aquilo dentro do programado, inclusive aí com uma pequena gordura que a gente tem considerando esse resultado de abril. Só para honrar meu compromisso, que eu falei que ia comentar até um pouquinho do mês de maio, mês de junho para o mês de maio não foi um mês que teve um desempenho bom, foi um desempenho ruim, mas por outro lado, agora no mês de junho a gente está com a expectativa de suprir o mês de maio com alguma diferença. Em relação às despesas, a gente verifica aí uma despesa total, um aumento de algo em torno de 10%, mas também eram despesas que já estavam previstas no nosso controle orçamentário. Um destaque especial aí nas despesas de custeio. Essas despesas de custeio são as despesas que sempre mais nos preocupam, porque, como a gente bem sabe, as despesas de custeio nós temos que fazer um controle das demais secretarias, saber o que as outras secretarias do Governo do Estado do Espírito Santo têm feito, que geram esse aumento de custeio. Inclusive o governador, ele aceitou uma sugestão que nós apresentamos para ele, que já existe, desde o início da vigência do governo dele, o Comitê de Gastos, que o Comitê de Gastos é responsável por fazer uma avaliação de uma série de itens de despesas do Estado. Ele, inclusive, autorizou a gente ampliar um pouco o rol de atividade desse Comitê de Gastos, para que esse Comitê de Gastos também seja um comitê de análise de custeio. Então, a tendência é que daqui para frente, aumentos de custeio realizados pelas secretarias vão ter que ser aprovados no Comitê de Custeio, que vai ser, hoje ele é composto na Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Governo. Então, os custeios também serão analisados por esse comitê, e aumento de custeio vai ter que ter, previamente, além, obviamente, da aprovação do governador, vai ter que ser submetido ao Comitê de Custeio. Pulou. Peraí. É o próximo. Isso. Um outro ponto que continua bastante positivo no nosso estado é o resultado primário, Ou seja, a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. O nosso objetivo, considerando aí o que foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
é que o resultado primário seja de 170 milhões. A gente, nesse primeiro quadrimestre, a gente já conseguiu chegar a mais da metade do que é objetivado para todo o curso de 2023. 170 não é a meta do quadrimestre, é a meta anual. Isso, anual, exatamente. Okay. É a meta da Lei de Diretriz Orçamentária para todo o ano 2023. A gente, no primeiro quadrimestre, já conseguiu fazer essa economia, né, de mais de metade desse valor. Esses dados, quando a gente vai conversar com os outros secretários de Fazenda, que eles ficam impressionados, assim, como é que chega no final do mês ainda sobra alguma coisa, né? Mas isso é um trabalho diário que é feito lá em conjunto da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, os auditores, os consultores, para a gente poder fazer esse acompanhamento de forma tão detalhada. Gasto com pessoal, né? Aqui, só lembrando que a gente sempre faz duas análises, né? Um gráfico considerando as despesas com pessoal sem as rendas de petróleo e outros considerando com a renda de petróleo, né? Houve uma pequena elevação aí desse percentual para 38,6%, né? Lembrando, né, que a gente teve, né, o reajuste que foi aprovado por essa casa no início do ano, né? Então, natural que tenha havido um aumento, mas esse aumento é um aumento muito pequeno, né? Então a gente está muito longe dos limites, inclusive do limite prudencial do Estado. Então, esses avanços que estão ocorrendo em relação aos servidores públicos estão devidamente mapeados pelo governo. Endividamento, né? Hoje a gente teve a oportunidade, até foi importante o presidente do nosso Tribunal de Contas, na fala dele, ele ter destacado esse esforço fiscal que é feito pelo Estado do Espírito Santo, e ele, ao final, destacou exatamente essa meta, que é o nível de endividamento negativo do Estado, né? Ou seja, a gente consegue fazer um trabalho em que a gente conseguiu ampliar o valor de investimento realizado pelo Estado, inclusive é a próxima tela, e conseguiu fazer isso com uma diminuição do endividamento, né? O Secretaria do Tesouro Nacional, ele até autoriza que seu nível de endividamento possa ser o dobro daquilo que você tem como receita, e além da gente não ter, né, tá muito longe disso, quer dizer, o Rodrigo o presidente Rodrigo hoje, ele até avançou que o Estado, quando nos piores momentos tinha lá algo em torno de 20%, quer dizer, hoje a gente trabalha com nível de endividamento negativo, a gente continua nesse nível de endividamento negativo agora no ano 2023. Como eu já havia adiantado, né, a gente simultaneamente tem conseguido fazer esse trabalho de aumentar o valor de investimento, muito fruto, inclusive, né, como é que faz essa lógica, né, diminui o endividamento e aumenta o valor do investimento, como que isso é possível? Isso é possível porque a gente também aumentou o nosso resultado primário, né? Esse resultado primário permitiu que o governo tivesse esse colchão financeiro que pudesse fazer esses avanços no nível de investimento, né? Níveis esses que chegou a esse valor histórico aí no ano de 2022, e 2023 agora a gente já começou também bastante acelerado em relação aos investimentos realizados no Espírito Santo, né? Notadamente aí na área de infraestrutura. Quais são os desafios que nós temos, que a gente imagina para o curso do ano, né? A gente teve, efetivamente, por conta lá da Lei Complementar 194, uma perda de arrecadação de quase 1,3 bi. Por outro lado, né, eu devo destacar que foi finalizado no mês passado um acordo com a União Federal, né, um acordo histórico no âmbito do STF, numa comissão que foi encabeçada pelo ministro Gilmar Mendes, em que foi feito um acordo histórico envolvendo a União e todos os estados federados. Conseguiu botar na mesma mesa todos os secretários de Fazenda, todos os procuradores do Estado, e se sacramentou o acordo de devolução dessas perdas para os estados que perderam acima de 5% de arrecadação, né? A Lei Complementar 194, na mesma medida em que ela promovia a redução das alíquotas, ela estabelecia que a União deveria promover a restituição em favor dos estados quando a perda superasse o percentual de 5%. A despeito disso ter previsão na própria Lei Complementar,
Isso não tinha sido cumprido pelo governo federal, essa restituição. Houve uma série de polêmicas numa portaria endereçada pela Secretaria do Tesouro Nacional, e muitos estados promoveram judicialização quanto ao não cumprimento da União desse acordo de fazer a compensação. Nós, inclusive, judicializamos, a gente tinha uma liminar que permitia a compensação, nós iniciamos, inclusive, a compensação, mas aí todos os estados desistiram da ação quando finalizaram esse acordo, com a finalização desse acordo, e no caso do Espírito Santo a gente vai receber 711 ou 717 milhões de reais. Metade disso no ano de 2024, 25% agora em 2023 e 25% em 2025. Então a gente matou essa questão das perdas de arrecadação. A gente vai fazer compensação com o débito que a gente tem junto ao governo federal. Outra preocupação que a gente está, não só o Espírito Santo, mas os estados em geral estão preocupados, é com a quantidade muito grande de projetos que existem no Congresso Nacional definindo pisos de categoria, né? A gente sabe que é importante esse avanço, a gente viu a questão que envolve o piso da enfermagem, mas, se eu não me engano, existem 118 projetos no Congresso Nacional discutindo pisos mínimos de categoria. Então é algo que a gente tem que estar acompanhando para poder se programar financeiramente, né, orçamentariamente, em eventual aprovação desses pisos de categoria. Outra preocupação que a gente já conversou um pouquinho, né, é esse declínio das receitas de petróleo. Essa arrecadação, ela decorreu de uma redução da produção. Como eu falei também, os investimentos que estão sendo apresentados pela Petrobras, a gente fica muito, muito felizes, muito esperançosos com esses novos investimentos, mas esses investimentos, na verdade, não têm trazido, no final do dia, um aumento de produção, um aumento de arrecadação, um aumento de recebimento dos royalties. Então a gente também tem acompanhado de perto as receitas de petróleo, a produção de petróleo aqui no nosso estado. Tá, por fim, né, a última preocupação que a gente tem, mas a gente discutiu, acho que bastante no seminário de hoje, que é a questão que envolve a reforma tributária. O presidente Thiago já abordou bem esse assunto, né? Acho que a gente tem que seguir um caminho que seja bom para a federação como um todo, e esse caminho é o caminho da reforma tributária, mas a gente não pode permitir que esse avanço aconteça com cada estado olhando só o que é bom para si mesmo, né? E a gente como nós também somos pequenos, inclusive no parlamento brasileiro, a gente não pode permitir que a gente seja atropelado em relação a pontos centrais que permitem que o Estado tenha minimamente uma segurança necessária para que essa transição federativa seja uma transição que o Espírito Santo possa fazer com segurança, até mesmo para fazer a necessária adequação de ter outras políticas de atratividade, como hoje a gente já tem, além da questão que envolve os incentivos fiscais, né? Hoje, eu converso muito, inclusive, isso com a PI, para eu finalizar, que ele discute muito a questão que envolve a neutralidade tributária, né? O que isso quer dizer? Que a gente não pode permitir que nenhuma empresa defina aonde vai promover os investimentos exclusivamente por conta de benefícios tributários. A neutralidade está aí, quer dizer, a decisão seria neutra no campo tributário. E o que eu sempre falo com ele que essa afirmativa que o Espírito Santo é um estado que não privilegia a neutralidade tributária é uma coisa completamente ultrapassada. A gente que está participando no dia a dia do debate junto às empresas que vêm investir no estado do Espírito Santo, a gente consegue ver de forma muito, muito clara, muito evidente, que os atrativos tributários naturalmente também são um dos fatores que levam um empresário a investir no Espírito Santo. Mas existem outros atrativos e muitas vezes em mais medida, porque quando a gente às vezes faz a comparação, o benefício tributário em outro estado é idêntico ao nosso, porque já foi copiado, e o que acaba decidindo pelo empresário investir aqui é a nossa estabilidade fiscal, é a nossa relação institucional, a relação saudável, né, entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a possibilidade do empresário ele conseguir sentar à mesa
junto de um deputado, junto com o governador, junto com o vice-governador, junto com o secretário, junto com os auditores, junto com consultores, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, né? Quantas vezes nas reuniões que eu tenho feito com a equipe Brasil afora, né, fazendo essa atração proativa de empresas, eles falam assim, é a primeira vez na história da empresa de 50, 60, 70, 80 anos, que eu tenho a oportunidade de estar na mesa com o secretário de Desenvolvimento, com o secretário de Fazenda, com o presidente do Bandes. Quer dizer, então, isso é tão decisivo ou mais do que meramente a política de incentivo tributário. Então, é isso, fico à disposição, agradeço, boa tarde. Obrigado, secretário Marcelo Altoé, pela explanação. Nesse momento eu vou passar a palavra aos deputados para que possam fazer os seus questionamentos. Pedir a alguém que, se você quiser sentar aqui, Marcelo, fique à vontade também, tá? Se você quiser ficar aí, fica a seu critério. E como o deputado João Cosa tem um compromisso, o deputado Chambinho também registra a presença e agradeço a presença do deputado Chambinho, membro efetivo da Comissão de Finanças. Então, nesse momento eu passo primeiro a palavra ao deputado João Cosa, saber se ele tem algum questionamento. Se quiser, deputado João Cosa, a palavra está franqueada com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os demais deputados, secretário Marcelo, subsecretários, auditores, colaboradores da Secretaria da Fazenda. Primeiro, cumprimentar o nosso secretário pela fala hoje pela manhã. Fui muito feliz, foi sucinto, o tempo era curto, mas foi muito objetivo e deixou claro as preocupações do Estado do Espírito Santo com a reforma tributária. Favorável, otimista, mas ao mesmo tempo com o pé no chão, porque nós somos o Estado produtor com consumo mais baixo, temos desafios, somos otimistas com relação ao país, mas temos sempre que defender o nosso cantinho, que é o Estado do Espírito Santo. Parabéns pela forma como apresentou a sua tese. Eu gostaria de colocar 2 ou 3 questões rapidamente. A primeira, deixar claro que tem um rombo aqui na questão dos royalties, Espírito Santo e Pernambuco, né? Muito grave. Se você analisar os dados isoladamente, se assusta em alguns, mas no conjunto, né, você tem coisa muito positiva. Então, primeiro, cumprimentar por isso. A minha pergunta é especificamente sobre um tema, a questão da energia. Por que essa queda tão grande na questão do impacto aqui da Lei Complementar 194? Combustível, a gente tem noção das razões, mas energia e comunicação, talvez deixar um pouco mais claro para nós da comissão esses 2 itens, porque caiu tanto que você chegou a citar dos 660 milhões se fosse no ambiente normal. Uma outra questão, o custeio. O custeio é sempre o grande desafio de quem está na gestão, porque antes disso eu até cumprimentar o governo do Estado, porque quando você vê sair de um investimento de 1 bilhão e 320, olha o número, 13,20, o número que me levou para o Brasília como deputado federal, né? 1.320, Cláudio, o Thiago Hoffmann, para 4 bi e 54 é muito bom. Ver o Espírito Santo triplicar quase 4 vezes o seu investimento é muito importante para nós. Então, parabéns ao governador do Estado. Também esse endividamento versus investimento. Endividamento baixo, investimento alto. Não tem nada melhor para o Estado da Federação, para um país, para uma empresa, para um cidadão, quando ele consegue fazer uma sobrevivência coletiva individual com menos financiamento e com mais investimento. Investimento é uma coisa que fica para frente. Então, muito positiva também. Quando a gente vê esse resultado primário, ele é uma inveja também de muitos, porque em um quadrimestre nós já passamos da metade do nosso compromisso anual. Então, muito positivo, muita esperança. Fica algumas preocupações no custeio, porque o número também não é tão pequeno assim. Então, se puder... Nós sabemos que o governo de Estado, eu fui prefeito, a gente tinha muita motivação para o investimento e muita preocupação para o custeio. Nós sabemos que tem que valorizar o servidor, tem que ampliar o serviço, tem que fazer ações importantes para prestar serviço à comunidade, porque o papel do recurso público é para isso, para aproximar uma boa estrada, uma boa unidade de saúde, um bom hospital, mas ao mesmo tempo tem o equilíbrio, porque o investimento você concluiu, acabou a dívida, o custeio é difícil você estancar, o pessoal também. Então fica aqui a nossa solidariedade ao governo. Parabéns para a sua equipe, sou muito otimista com relação às perspectivas. Aqui, hoje pela manhã, só concluindo, um senhor fez uma pergunta ao APIR, se era uma visão ou se era um milagre, né?
Na economia não tem muito isso, é muito assim, são dados. Você olha o que aconteceu para trás, com os dados você olha o que vai acontecer para frente. Você pode simular, você pode projetar. Então é a mesma coisa que eu acho legal quando a equipe vem e fala, nós estamos aqui, aí o Marcelo fala, isso aqui nós vamos superar, a Petrobras sinaliza isso, estou mais ou menos otimista, mas estou com o pé no chão. Então eu acho muito legal quando a equipe da Fazenda tem o controle desse crescimento da arrecadação, do endividamento e também do custeio do pessoal, porque este combinado, se for aí na faixa de 40% pessoal, eu acho que ele dá alívio para investimento. Eu vejo lá na prefeitura, quando nós chegamos a 43, 39, 45, a gente tinha muita capacidade de investimento. Tem prefeituras que tinham pessoal de 60%, 70%, não sobra absolutamente nada. Então o gestor municipal tem que ter consciência de que é bom cuidar do dia a dia, tem que fazer muita coisa, mas tem que equilibrar a caixa com investimento e custeio. Parabéns, secretário. Um abraço. Obrigado, deputado João Cosi. Você prefere já responder, Marcelo, ou posso acumular mais algumas questões aqui para os deputados falarem? Então, vou passar a palavra ao deputado Calegari, que pediu a palavra aqui também. Bom, boa tarde a todos. Parabéns ao secretário pela explanação objetiva, né, dentro do tempo, que é muito bom, gosto muito disso, quando vem explanar sobre um assunto complexo e fala de uma maneira rápida, segura e dentro do período colocado. Gostei da explicação e quero dar até meus parabéns. Eu acho que eu, como deputado de oposição, né, devo dizer que é o único setor do governo que merece os meus parabéns, é o setor financeiro. O setor financeiro é um setor que tem se colocado, sim, com responsabilidade. É uma prática dos governos capixabas desde 2002, né? Isso aí tem que ser reconhecido. Desde 2002 que os governos Paulo Artung e Casa Grande vêm conseguindo manter uma saúde financeira adequada, excelente até, a gente pode dizer. Não digo mesmo de outras áreas, algumas para mim estão bem sofríveis, mas vamos lá, vamos nos ater aqui ao tema. Eu tenho uma questão aqui, só uma dúvida na questão das despesas ao secretário. Nessa parte aqui da amortização e juros da dívida, eu vi que teve um aumento do pagamento, né, dos pagamentos para das amortizações e dos juros, o que significa então que o Espírito Santo decidiu por diminuir a dívida, né? Pelo que eu estou vendo aqui, né? Aumentou em 2%, né? Resolveu amortizar mais, correto? Só para... Ele ampliou os pagamentos de dívida, não é isso? Paga mais, não é isso? Esses 2%. Na verdade, esse percentual aumentou, porque como eu havia comentado, o Estado do Espírito Santo, a gente conseguiu eliminar no Supremo para fazer as compensações das perdas. Uhum. Então, alguns... que agora fez o acordo, mas nós ficamos na vigência da liminar alguns meses. Então, esse aumento da amortização foi fruto de compensações que nós fizemos, fruto da liminar do ministro Fux em favor do Estado do Espírito Santo. Não, beleza. Por que não zerou? Porque depois foi feito o acordo, aí o acordo isso vai ser feito de forma paulatina. Não, sim, muito bom. E aí o que acontece? Tem que dar parabéns aqui, o gasto com o pessoal muito bom. O que eu diria... obrigado por ter respondido essa dúvida. Então, o que eu coloco aqui? Esse crescimento dos investimentos de 1.320 bilhões, correto? Né, para 4, né? Claro, crescimento nominal de investimentos que não necessariamente significa uma expansão do número de obras e da infraestrutura, que a gente tem que ver como que isso está chegando à população. Novamente, aí eu sou crítico, porque eu não estou vendo isso em obras de mobilidade, não estou vendo isso na expansão. Tenho rodado pelo Estado, tenho visto obras paradas, tenho visto rodovias, né? Não é da pasta do senhor, mas só para a gente colocar, né, que é importante destacar, acho que o Estado precisa melhorar nisso. E essa questão financeira eu acho importante colocar, porque eu sempre sou daqueles, como conservador que sou, que o financeiro, para mim, ele é a parte mais importante. Sem dinheiro você não faz nada. Você tem que realmente pautar-se pelo financeiro, porque sem o financeiro não tem o econômico, sem o econômico não tem o social.
Só que às vezes me preocupa até um pouco da gente não estar fazendo papel de bobo. Porque eu vejo o estado do Espírito Santo sendo o estado que mais faz tudo certo, mais paga suas contas, mais age em dia, paga tudo certinho ao governo federal, paga suas contas tudo em dia, enquanto que colegas aqui próprios, estados vizinhos como Minas Gerais, não o fazem. Eu vejo estados grandes aí ou pequenos que muitas vezes fazem os seus gastos de forma irresponsável. Eu não estou falando que isso é certo, é um comportamento errado, mas depois conseguem passar por cima disso. Então às vezes eu fico até pensando se a gente não está fazendo até um papel, né, de bobo, de estar deixando às vezes de priorizar certos investimentos, apertando, e aí chega lá na frente o governo federal premia os maus pagadores. Então é uma dica, não estou falando que a gente tem que virar mal pagador por causa disso, de forma alguma. Eu nunca vou ser favorável à irresponsabilidade fiscal, jamais, mas eu acho até que politicamente o Estado do Espírito Santo tem que se posicionar mais, tem que ser mais duro, tem que ser mais firme com o governo A, B, C, D, não importa se é de direita, se é de esquerda, mas tem que parar de ser bobo, tem que parar de ficar recebendo presidente, ministros, deputados e tudo mais aqui como amiguinho, parar com isso, porque quando chega na hora, o que eu vejo? Minas Gerais pega a parte dele, não sei quem pega a parte dele, Rio Grande do Sul, que é um caloteiro da federação, pega a parte dele. E nós que somos bons pagadores somos punidos. Então, aqui fica aqui para o secretário de Finanças, secretário da Fazenda, que faço essa colocação como pagador de impostos e deputado capixaba, desse meu parabéns ao Espírito Santo, meus parabéns pela gestão financeira, mas ao mesmo tempo meu protesto como capixaba, e que isso seja colocado para o governo do estado, para um posicionamento político, diante até mesmo dessa reforma tributária que foi hoje. Teve muita gente, eu sei que teve muita conversa, muito isso, deputado isso, deputado aquilo, muito isso, mas que é hora de o estado se posicionar de forma firme, não importa se é governo de esquerda, se é governo de direita, se é governo amigo, se é governo inimigo, mas que é para defender os interesses do Estado do Espírito Santo, até porque esses investimentos que dizem que aumentaram aqui no estado, eu preciso ver isso de forma mais efetiva, que não é o que eu estou vendo no interior do estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Calegari. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Alexandre Chambinho. Obrigado, presidente, deputado Thiago Hoffmann. Marcelo, quero cumprimentar você, cumprimentando todos os servidores da Cefaz, e aproveitar a oportunidade de parabenizar hoje pela sua fala, pelo seu trabalho à frente da secretaria, mas fico feliz com a fala do deputado Calegari, porque quando ele reconhece que a nossa Secretaria da Fazenda, ela faz um belo papel desde lá de 2002, e realmente os governos que botaram o Espírito Santo no rumo certo, no caminho certo, e a fala dele é pertinente, porque quando as nossas finanças em casa não estão bem, a gente não vive bem até mesmo com a nossa própria família, a gente tem problema dentro de casa. E é por isso que eu tenho certeza que o governo Renato Casagrande tem dado certo, como o governo anterior do governador Paulo Artung também deu certo, e a gente leva um estado hoje num momento de crescimento, desenvolvimento nas diversas áreas de atuação do governo. É claro que nós precisamos avançar em muitas coisas, precisamos, todo dia o governo está buscando aprimorar e melhorar a sua eficiência, mas nós precisamos avançar mais, mas essa parte da finança é uma parte importante, porque a gente, como capixaba, tem orgulho de dizer que o Estado do Espírito Santo hoje é nota A em gestão fiscal, é um Estado do Espírito Santo controlado com as suas finanças, e a gente vê uma bela apresentação como essa que você tem feito hoje, você está fazendo hoje aqui na Comissão de Finanças para a gente. Quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar os questionamentos do deputado João Cosi. Praticamente tirou as palavras da minha boca aqui, fazendo as perguntas que eu queria também saber, mas a minha dúvida que fica aqui hoje, Marcelo, é justamente entender essa queda na arrecadação no setor de energia elétrica e no setor de comunicações, a parte dos combustíveis. A gente entende por qual motivo, por quais razões chegou a essa queda,
E hoje o Brasil está pagando essa conta. Hoje é o Brasil, não é só o Estado do Espírito Santo, é o Brasil que está pagando essa conta. Mas eu queria entender mais ou menos aí o que você pode nos explicar sobre essa questão da energia elétrica, das comunicações e as outras perguntas também que o deputado João Coser fez para a gente. Mas, de antemão, parabenizar você e toda a sua equipe aí pela condução da Secretaria de Fazenda do Estado. Obrigado, deputado Chambinho, e eu aproveito para cumprimentar também a chegada aqui do nosso deputado Coronel Wellington, que é membro efetivo da comissão. Cumprimento também o Geraldo, presidente do sindicato, do Sindifiscal, dos auditores fiscais. Cumprimento o Paulo, presidente do sindicato da Associação dos Consultores. Obrigado pela presença de vocês aqui também. Cumprimento meus amigos de Guarapari, Tcheco, Laudi, obrigado aqui também pela presença. Olha lá, Tcheco está aí, ó. Se da Vitória aparecer, você pode saber que Tcheco vai estar perto. Guarapari está em peso hoje na Assembleia. É isso aí. Então, deputado Danilo Baiense, eu vou pedir licença só a Vossa Excelência, antes de perguntar se Vossa Excelência tem alguma pergunta, porque o deputado João Coser tem que se retirar, e ele gostaria de ouvir as respostas do secretário Marcelo. Então, passo a palavra imediatamente para o secretário. Peço para ligar o microfone ali ao lado, por gentileza, do secretário. O secretário Marcelo vai responder as perguntas. Deputado João Coser, obrigado pela pergunta. Esse percentual relativo à redução da arrecadação com energia elétrica se dá por dois motivos. É porque no caso da energia elétrica foram duas perdas. Foi uma perda decorrente da redução da alíquota de 25% para 17%. A gente já estava trabalhando, porque o Supremo já tinha definido que haveria redução, mas somente em 2024. Essa lei ela antecipou essa perda de arrecadação. Mas a lei complementar também, ela estabeleceu uma isenção da TUST e da TUG, que são aquelas duas tarifas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. E essas tarifas representam algo em torno de 40%, 50% do valor da conta de energia elétrica. Esse valor só não foi maior porque houve também uma judicialização nesse ponto e também o ministro Fux concedeu uma medida cautelar e suspendeu os efeitos dessa isenção da TUST e da TUG. Senão esse percentual ia ser maior ainda. Mas é isso, os 60% é por causa disso. Redução da alíquota de 25% para 17%, aliada à isenção do ICMS dessas duas tarifas. Por que a gente é contra nesse particular, a norma que estabeleceu a isenção? Porque, como a energia ela é mercadoria, se faz necessário para chegar até o consumidor final que ela seja distribuída, o que é feito via uma tarifa que é cobrada àquele que faz a remessa dessa mercadoria, no caso da energia elétrica. Então, por isso que esse percentual ele é tão elevado. Comunicação também? Comunicação se você pegar um histórico da arrecadação de ICMS na comunicação, você vê que ele é crescente a diminuição da arrecadação de ICMS. Aquela velha situação, serviços ficaram mais baratos, ninguém usa mais, ninguém mais tem telefone. Sem dúvida nenhuma, já estava definhando um pouco a arrecadação do ICMS sobre combustível. Tem mais alguma coisa, Benício? Tem mais algum ponto que você pensa? É isso, Muito bem. Você respondeu o deputado Calegari. Então, deputado Calegari, eu queria as angústias que o senhor colocou em relação a isso são angústias que eu sofro no meu dia a dia lá nas reuniões junto aos demais secretários da Fazenda. Por quê? Porque, na verdade, é isso que a gente faz, A gente tenta trabalhar de forma mais correta possível, ser um Estado organizado, um Estado que cumpre seus compromissos junto aos credores, à União, aos bancos internacionais, quando nós obtemos empréstimos internacionais, que evita se socorrer a todo momento do governo federal para superar as mazelas que o Espírito Santo também sofre. E isso chega também, em algumas medidas, a
querer colocar exatamente o nosso resultado fiscal e a qualidade da gestão fiscal no Espírito Santo como se isso fosse um ponto para diminuir que o Estado seja beneficiado em um momento subsequente. A gente está falando isso que a gente está vivendo isso agora. A gente está discutindo lá no Concefaz o Fundo de Desenvolvimento Regional, que inclusive uma das propostas que hoje de manhã eu fiz, que é exatamente por esse período de transição, os recursos advindos do fundo não podem ser destinados para outro objetivo que não seja para fazer restituição das empresas. Por quê? Porque o que boa parte dos estados querem, inclusive os mais endividados, é exatamente botar o recurso para dentro do recurso estadual para pagamento de dívidas ordinárias, quando na verdade não é esse. Por quê? Porque esses estados eles não têm o controle fiscal que nós conseguimos fazer. E aí quando vai discutir FDR, não, vamos diminuir a participação do Espírito Santo, que o Espírito Santo não precisa. Ou estamos discutindo lá crédito outorgado, não, vamos deixar o Espírito Santo fora da discussão, como se a gente não precisa, a gente precisa. Só que a gente tem controle de algo que eles não têm. E então o nosso trabalho eu acho que tem que estar muito atento a isso, de nós não ficarmos prejudicados por aquilo que talvez a gente tenha de muito bom, não vou falar de melhor, mas que tenha de muito bom, que é exatamente esse controle fiscal que faz com que o Estado do Espírito Santo seja referência brasileira em relação a isso. Agora, eu acho que a gente não deve mudar o nosso caminho da história em relação a esse Estado que busca essa solidez fiscal, porque a quantidade de problemas, de dificuldades que esses estados enfrentam, eu consigo acompanhar um pouco mais, que eu estou inserido nos debates com os outros colegas, é uma coisa colossal, entendeu? Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando nisso e só ficar atento realmente para o Estado não ser prejudicado por ser bom, né? Não pode ficar relegado a um segundo plano, porque a gente consegue fazer um bom trabalho nesse caminho. Obrigado, secretário Marcelo. Deputado Coronel Wellington, eu sei que Vossa Excelência não assistiu à apresentação, mas Vossa Excelência quer fazer algum comentário? Não? Então eu vou... Deputado Danilo não está mais presente no virtual, deve estar chegando aqui. Eu quero fazer só três comentários importantes, Marcelo. Na verdade não são perguntas, apenas comentários na minha contribuição, que também tenho me dedicado a estudar muito a questão da reforma tributária. Primeiro, uma coisa mais pontual, que nós observamos na sua apresentação, a queda da arrecadação de royalties e a sua explicação em relação à falta de investimento da Petrobras nos campos de exploração. Lógico que essa não é a única causa da queda, mas essa é uma das importantes e mais estruturantes causas da queda, porque uma vez que não se investe nos campos de exploração, nós vamos ter no médio e longo prazo uma redução constante do que nós receberemos de royalties, porque cai a produção, obviamente, consequentemente cai o royalty. E é bom lembrar que a Petrobras, que é uma das empresas mais importantes do Espírito Santo, a Petrobras, quando fez conosco em 2019 o acordo do Parque das Baleias, anunciou em 2019 um volume enorme, como parte desse acordo, um volume enorme de investimentos a ser realizado para revitalização, modernização e aumento da produção no Parque das Baleias. Então eu quero aqui deixar o registro para a Petrobras, que nós vamos avaliar esse acordo aqui na Assembleia, na Comissão de Finanças, porque acordo é para ser cumprido. E a Petrobras, que é uma importante empresa, ressalto novamente, precisa dar atenção ao Espírito Santo devida, dada a importância que esse Estado tem na produção de petróleo no Brasil. Nós não recebemos hoje, por parte da Petrobras, um tratamento à altura da importância que o Estado tem na produção de petróleo no Brasil, e nós vamos oficiar, eu do meu gabinete, se os deputados concordarem, podemos fazer isso da Comissão de Finanças também, fiquem todos à vontade, para que nós possamos oficiar a Petrobras, para cobrar da Petrobras esses investimentos e um cronograma para que eles sejam realizados. Afinal de contas, eles são fundamentais, uma cadeia produtiva fundamental aqui no nosso Estado. E sobre a reforma tributária, apenas concordando com o secretário Marcelo e, obviamente, respeitosamente discordando
do Bernardo Api, em relação à questão da neutralidade tributária, isso é muito engraçado, né? Assim, vamos falar em neutralidade tributária competindo com São Paulo, que é um país à parte, que tem 30% do produto interno bruto do país, que tem quase isso em termos de população do país. Isso é engraçado, né? Então, assim, se a gente for olhar por esse prisma da neutralidade tributária, 90% talvez dos atacadistas que estão aqui no Espírito Santo estariam em São Paulo. No mínimo não estaria aqui, talvez nos 90% não estaria em São Paulo, mas uma parte grande estaria em São Paulo, e o que não tivesse em São Paulo estaria no Nordeste. Então, assim, o que nos traz, um dos elementos que mais nos traz competitividade, é exatamente a questão tributária. Então, vamos falar de neutralidade tributária? Então, também vamos falar de neutralidade logística? Cadê os investimentos do governo federal nas rodovias federais aqui? Olha o caos que é a nossa 262, olha o caos que é a concessão da 101, olha o que é a falta de investimento no setor portuário público capixaba, olha até bem pouco tempo atrás o que era o nosso aeroporto. Então, se nós vamos falar em neutralidade tributária, vamos falar em neutralidade logística também, vamos dar ao Espírito Santo e aos demais estados pequenos as condições que São Paulo tem para competir. Né? Então, vamos falar de neutralidade em tudo. Se a gente falar em neutralidade em tudo, ainda assim há discussão sobre neutralidade tributária, mas aí, pelo menos, se pode falar. Agora, enquanto nós não resolvemos gargalos fundamentais da nossa logística, enquanto nós não resolvemos gargalos que são fundamentais para o aumento da competitividade do Estado, eu sou sim um defensor dos estímulos fiscais. Nós estamos organizados suficientemente e temos a capacidade. O Brasil tem que parar com essa mania de querer ser paternalista. Quando a gente fala em fundo de garantia, aí é a minha opinião particular, a gente está dizendo para a pessoa assim, você não tem capacidade de poupança, você não sabe poupar, você não sabe gerenciar a sua vida pessoal, então eu vou fazer uma poupança aqui para você, Calegari. Quando você estiver desempregado, você tem lá um fundo de garantia para retirar. Entendeu? E a mesma coisa aqui, nós não temos capacidade de gerenciar o nosso ICMS. O governo federal tem que definir por nós o que a gente faz com o nosso ICMS. O Congresso Nacional legisla sobre tudo, essa Assembleia não legisla sobre nada de matéria tributária. Então, assim, eu acho que esse pacto federativo precisa ser olhado com muito carinho. O Brasil precisa repensar em termos de como é que a gente respeita os entes federados e, a partir disso, discutir questões tributárias, de logística, de competitividade dos estados. Mas era só fazer um desabafo em cima da fala da neutralidade tributária, que eu concordo com a sua visão, que essa discussão sobre neutralidade tributária tem muitos outros elementos. Não é simplesmente olhar lá de um gabinete em Brasília. Não, o ideal é neutralidade tributária, porque nos livros de economia foi isso que eu estudei, assim, a neutralidade tributária, ótimo. É isso que a gente estuda. É verdade, mas há que se discutir, o Brasil é muito grande, muito diverso, e a gente tem que discutir essas desigualdades. Então, feito esses comentários, passo à fase das comunicações. Algum deputado tem alguma comunicação a fazer? Não? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da comissão e convido os senhores membros para a próxima reunião, que será ordinária, no dia 26, próxima segunda-feira, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso, que, conforme foi deliberado hoje, a audiência pública tratará do orçamento da Defensoria Pública. Obrigado, está encerrado o trabalho da comissão. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Finanças para prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda. Mais informações você confere no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.